Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Nós fizemos o interregno na Páscoa, de modo que há 15 dias que nós não temos este nosso estudo, não é? O último foi no dia 1 de abril. E hoje retomamos. A Páscoa já passou, espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa e cá estamos nós neste novo ano, não é? Neste novo ano pós-Páscoa, que é o novo ano que se inicia com a primavera. Nós continuamos com o capítulo 3º, que se intitula O Céu. Vamos hoje refletir sobre o item 8, que está na página 51, quem tiver o livro das edições Verdade e Luz. E hoje vamos complementar esta reflexão, como vai sendo o hábito sempre que é possível, nem sempre temos a fundamentação no livro Justiça Divina, mas hoje temos, e então vamos aproveitar. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier e que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nesse livro, Justiça Divina, nós vamos refletir sobre o item 4, ou seja, o capítulo 4, mais corretamente, que está na página 21. E assim, vamos começar com uma prece para nos harmonizarmos, não é? Hoje é sábado, nós hoje estamos todos um pouco, digo eu, para quem não trabalha, para quem teve hoje o seu dia de relativo descanso. Eu digo relativo porque nós temos sempre muitas coisas para fazer, não é? E portanto, mas sim, estamos fora do ritmo profissional, o que nos dá uma certa tranquilidade, uma certa paz mental, principalmente, porque a nossa mente pode focar noutros assuntos, podemos ler um livro, fazer uma caminhada, passear na natureza, apanhar este lindo sol que hoje esteve e respirar de outra forma. E assim, queridos amigos, eu convido-vos a todos para, se quiserem, fechar os vossos olhos e levarem o vosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que todo ele é luz, todo ele é bondade, todo ele é um sorriso acolhedor e todo ele é amor. E assim, queridos companheiros, vamos elevar então o nosso pensamento até Jesus. Vamos imaginá-lo de braços abertos, com um sorriso lindíssimo, a abraçar o mundo, a abraçar este maravilhoso planeta Terra e a abraçar cada um de nós, fortalecendo a nossa energia, fortalecendo a nossa paz, incentivando-nos à caminhada da nossa própria evolução. Amado Pai Celestial de amor e bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome refletirmos, interiorizarmos os princípios das leis divinas e universais. Leis simples, leis poderosas e harmoniosas que nos ajudam a conhecermos a nós próprios. Envolvidos na Tua luz brilhante e pura, de cura e de amor maior, te pedimos que fiques conosco, com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então começar pelo Evangelho. Eu vou ler para vós o capítulo 8º, o item 8º, o capítulo 3º, o céu, que nos diz assim Allan Kardec: a encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade que é obrigada a desenvolver pelo trabalho, ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. E nós somos exatamente isto, nós somos espírito em matéria. Nós somos neste momento uma dualidade do nosso espírito maior e livre que está envolto na matéria física. E assim nós temos que
trabalhar e experienciar este duplo progresso, que é o progresso moral e o progresso intelectual, que é a evolução do espírito num corpo matéria, num corpo que também ele está a aprender a viver neste mundo. A vida social é pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade e franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por causa, por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse só, não haveria nem vícios, nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem. E anula o bem porquê? E nós já vamos ver agora na leitura da justiça divina. Porque se nós nos isolamos, nós também não vamos cometer todos estes desvios, digamos assim, ou não vamos vivenciar, dizendo mais corretamente, todas estas energias de emoções mais negativas, não é? Porque nós só as vivemos quando estamos em encontro com os outros, quando estamos no meio social, no meio profissional, quando nos damos ao mundo e o mundo se abre para nós. Aí é que nós vamos ter que ter as nossas provas, as nossas vivências. É nesse mesmo mundo maior de provas em que estamos e expiações que nós vamos ter que olhar para dentro de nós mesmos, vamos ter que aprender connosco através das experiências e das trocas que fazemos com os outros. Se nós nos isolamos, isolamos ao nível de não termos relações com o mundo, como aqui nos diz Allan Kardec, e eu vou aqui usar as palavras dele, para o homem que vivesse só, portanto um homem que vivesse só mesmo, porque se nós tivermos inter-relações, por exemplo, com animais que temos em casa, que são os nossos filhos de quatro patas, não é? Nós já vamos ter interações com o mundo. Para já temos interações com eles e depois eles precisam do mundo naturalmente. Precisam de alimentação, nós temos que sair, precisam de cuidados de saúde, nós temos que sair, precisam de passeios, nós temos que nos relacionar com os outros. Portanto, quando aqui nós dizemos, o Allan Kardec diz, o homem que vive só, é aquele homem que vive realmente só, que vive por opção, num local onde possa ter a provisão dos seus alimentos, onde possa gerir sozinho a sua vida, onde possa ter uma vida mais virada para si próprio, ou de contemplação, ou de usufruto dos prazeres da natureza, ou da casa, ou do espaço onde está. E assim não vai ter contacto com as pessoas em geral, portanto não vai ter que ter contacto com o mal, ele se preserva dele, mas também não vai ter contacto com o bem, ou seja, não se vai pôr ele mesmo à prova. Portanto, aqui é que se diz, Allan Kardec diz que ele não vai, ele se preserva do mal e ele anula o bem porque não há interação. Portanto, o que ele é, o que vai acontecer será, se ele se mantiver assim a vida inteira, ele provavelmente terá uma reencarnação estacionária, ou seja, ele não se pôs à prova, não se abriu para o mundo e o mundo também não se abriu para ele. Ele não se vivenciou e, portanto, ele não evoluiu ou evoluiu pouco a nível da sua reencarnação, a nível da sua evolução, e é aquilo que nós chamamos possivelmente uma evolução estacionária. Ele terá que reencarnar este ser de novo, como todos nós, não é? Para evoluir, mas provavelmente este ser terá que reencarnar numa situação de programação idêntica àquela que teve. Perguntam-me vocês, então, mas ele já não vinha com esta programação? Talvez sim, talvez não. Provavelmente não, porque nós quando reencarnamos sempre para evoluir em nós mesmos primeiro, para evoluir no nosso grupo karma,
que é normalmente a nossa família, ou a família dos nossos colegas de trabalho, ou a família do nosso grupo espírita, ou a família dos nossos amigos. Tudo faz parte do nosso grupo karma. Nada acontece na questão relacional por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. E, portanto, uma pessoa que se isole por vontade própria e que viva muito, muito no seu meio, ele acaba por não vivenciar uma série de situações que lhe proporcionavam as experiências, as provas, os testes, o autoconhecimento em si mesmo. Se será ou não um programa reencarnatório, pois nós não sabemos, mas a possibilidade de ser uma reencarnação estacionária é alta, não é? E o que é que nos diz Emmanuel com relação a esta situação de que aqui nos é apresentada com respeito à reencarnação e com respeito ao céu? Portanto, vocês podiam ver ou podiam questionar esta reflexão do Aitam 8 como, mas se a pessoa escolhe estar isolada, a pessoa está como se estivesse no céu, porque tem paz, porque não tem aborrecimentos, porque tem uma vida mais calma, tudo isso está certo. Mas o céu não é isso, não é? Como nós aqui temos visto, e nós também não viemos para experienciar, neste mundo de provas e expiações, nós não viemos para experienciar esse tipo de vivência constante. Nós podemos ter um bocadinho essa vivência para descansar, para fazer umas férias da atividade, do buliço, da nossa atividade profissional ou da nossa atividade citadina, enfim, o que for. E nós podemos sim escolher um local em que estejamos sozinhos uns dias para descansar, para meditar, para ler, para fazer a nossa introspeção, sim, e isso é positivo, mas não é sempre, não é? E é esta escolha da vivência constante que aqui nos traz Emmanuel, a vivência constante em termos solitários, e intitula-se o ponto 4, Virtude Solitária. Esta mensagem de Emmanuel foi recebida na reunião pública do dia 30 de janeiro de 1961. E é exatamente esta psicografia, esta mensagem de Emmanuel é fazer o comentário ao nosso item 8, que está na primeira parte, capítulo 3. E diz assim Emmanuel: há quem deseje tranquilidade ideal na terra, com a pretensão de fugir ao erro. Casa Branca, no aclive da serra, com o vale rente, fontes claras correndo perto e jardim florido, clima doce e profunda natureza, nenhum aborrecimento, nenhum cuidado, falta alguma, problema algum, solidão saborosa, em que o morador consiga estirar-se inerte em poltronas e redes. E aqui está a descrição do que Allan Kardec nos dizia com respeito à virtude solitária, ao ser que opta por uma situação assim. Eu, quando li esta descrição de Emmanuel, eu disse, eu estou a precisar mesmo de um sítio assim para relaxar um dia ou dois, para meditar, para ler aqueles livros todos que tenho para ler e que nunca tenho tempo para conseguir lê-los. Mas é um sítio bonito, é um sítio aprazível, a descrição é maravilhosa, não é? Nós estarmos ali sossegadinhos. Mas se vocês já experienciaram esta situação, não digo com esta beleza toda, mas com certeza com alguma calma e beleza, vocês vão com certeza concordar comigo que ao fim de, se calhar um dia, se calhar nem isso, não é? Vocês sentem falta das pessoas, vocês sentem falta de ir tomar um café, de ir almoçar, de ir passear, de ir conhecer. Portanto, se calhar o primeiro dia sabe bem, nós estamos ali sossegadinhos, mas depois nós sentimos falta das pessoas, porque nós já estamos treinados em nós mesmos, nós já sabemos que é com os outros que nós evoluímos e também já sabemos que não é isolando-nos que nós vamos cumprir esse objetivo em nós mesmos. E em relação aos outros também não, porque nós também temos uma função aqui, não é só para connosco, todo o ser humano. Seja de que filosofia for, espírito ou não, todos nós temos uma função de interação
e ajuda comum. Nós temos que nos doar aos outros e os outros a nós numa interação de construção positiva de um mundo mais fraterno, não é? E, portanto, nós vimos com essa pulsão esse inconsciente de estarmos com os outros. E, se calhar, logo no primeiro dia, ao fim do primeiro dia, nós sentimos muita necessidade de estar com os outros. E diz-nos Emmanuel de seguida: no entanto, é no trato da luta que as forças se enrijam e as qualidades se aperfeiçoam, considerando-se que o mal é a experiência inferior nos quadros da experiência mais nobre. É no serviço do amparo mútuo e da tolerância recíproca que havemos de transformá-lo em bem duradouro, como se tomássemos as nossas próprias sombras de ontem para convertê-las na luz de hoje. É que nós temos que nos enfrentar a nós mesmos, não é? Nós refletimos, nós estudamos esta filosofia maravilhosa que a espiritualidade nos trouxe para nos ajudar a entendermos a nós mesmos, a entendermos aquilo que somos dentro de nós, sem máscaras, a perceber a nossa dimensão, até onde é que nós somos e que vibração nós temos, que capacidades temos, que dons temos e o que é que precisamos de burilar, o que é que precisamos de doar e o que é que precisamos de receber dos outros. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. E nós só seremos perfeitos daqui a muitos milhões de anos, provavelmente. Portanto, só temos de ter coragem para continuar a caminhar. E caminhar aprendendo em nós mesmos, não é? E, portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer, é converter as sombras de ontem, ou seja, as situações que nós vivenciamos em vidas pretéritas, que ainda trazemos em nós, reconhecê-las, percebê-las e transmutá-las em luz, aceitá-las com carinho, pensando sempre que nós fazemos sempre o melhor que podemos e o melhor que sabemos, não é? Se nós estamos conscientes do bem, nós vamos sempre tentando fazer o bem. Quando não conseguimos, se nós já pensarmos no segundo a seguir a ter agido, no segundo a seguir a ter pensado, no segundo a seguir a ter falado, nós pensamos, não devia ter falado aquilo, não devia ter pensado isto, não devia ter feito aquilo. Só este facto de nós já reconhecermos o erro em nós mesmos já é meio caminho para o retificar, como nós temos visto. E, portanto, se nós nessa altura for uma situação em que devemos pedir perdão aos outros ou devemos retificar o erro, temos uma oportunidade de ganhar. E se calhar estamos a retificar situações que trazemos, como aqui nos diz Emmanuel, sombras que trazemos de vidas anteriores em que recorrentemente fizemos o mesmo erro. Portanto, só temos que ficar felizes. Na altura ficamos constrangidos, porque se calhar trabalhamos tanto tempo para não fazer, não pensar ou não dizer alguma coisa, e no calor da interação acontece. Mas se nós no momento a seguir pensarmos não devia e conseguirmos retificar de alguma forma, nós já estamos a retificar não só aquilo que aconteceu no momento, mas a mudar um padrão antigo que trazemos. E é isso que aqui nos diz Emmanuel, não é? É tomarmos as nossas sombras de ontem e convertê-las em luz hoje. E ele continua: livres estamos, interligados perante a lei, para fazer o melhor, e escravizados aos compromissos expiatórios, estaremos acorrentados uns aos outros no instituto da reencarnação. Segundo a lei, para anular o pior que já foi feito por nós mesmos nas existências passadas. E nós, neste mundo de provas e expiações, ainda temos uma liberdade relativa, mas ainda estamos ligados todos uns aos outros, como nós já vimos noutros estudos por outras questões, e ainda falámos na passada quarta-feira. Aliás, falámos ontem outra vez, por estarmos a estudar e a refletir o fluido cósmico universal no livro dos médios, em eletricidade, não é? E o impacto da ligação que temos ao nível
elétrico ou eletromagnético ou fluídico, se quiserem, uns aos outros. Portanto, aquilo que nos diz Emmanuel, que nós estamos, que nós somos livres e estamos interligados pela lei para fazer o melhor, é esta liberdade que nós temos, e estamos escravizados aos compromissos expiatórios, que foi o que nós falámos das sombras que trazemos. E estaremos acorrentados uns aos outros no Instituto da Reencarnação. Este acorrentado é esta prisão, digamos assim, esta obrigatoriedade, nem que seja pela própria corrente elétrica que nos une todos uns aos outros, de fazermos o nosso melhor para nós e para os outros, e assim nós vamos quebrando amarras. E à medida que nós vamos transmutando as sombras em luz em nós, as sombras em luz nos outros automaticamente também, nós vamos nos libertando dessas correntes, nós vamos assumindo uma maior liberdade de consciência, porque entendemos o bem e as nossas reações, as nossas ações e os nossos pensamentos são obrigatoriamente melhores, não é? E diz-nos Emmanuel, ninguém progride sem alguém. E aqui é que está a questão de estarmos isolados num sítio qualquer, na tal virtude solitária, que aqui nos fala Emmanuel, é que nós não progredimos sem os outros, não é? E por último, nesta refeição de Emmanuel de virtude solitária, diz-nos ele o seguinte: abençoemos assim as provações que nos abençoam. Trabalho é ascensão. Portanto, vamos ver tudo isto como bênçãos que nos estão a ser doadas e abençoemos essas bênçãos, não é? Portanto, o trabalho é ascensão, seja o trabalho físico, no mundo físico, no mundo material, seja o trabalho, no mundo espiritual ou nos trabalhos espirituais, tudo é trabalho, seja ele remunerado ou não remunerado, porque a questão da remuneração, e nós somos espíritos, não é? Energia, o dinheiro também é energia. E a remuneração existe no mundo matéria, no mundo físico, porque é necessário para nós conseguirmos viver neste mundo físico. E, portanto, temos que abençoar o trabalho e o dinheiro, a remuneração desse mesmo trabalho. Mas o inverso não é muito válido assim, ou seja, nós vamos deixar de trabalhar porque o trabalho não é remunerado. Não é bem assim. Nós temos que pensar que trabalho é sempre ascensão. E que nós não estamos nos grupos onde estamos por acaso. E que o trabalho voluntário deverá ser parte integrante da componente do nosso dia, ou do nosso mês, ou da nossa semana. Mas deverá ser uma componente que nós deveremos integrar na equação da forma como gerimos a nossa vida. Porque todo o trabalho é ascensão, diz-nos aqui Emmanuel, e nós sabemos que muitos e muitos irmãos precisam de nós e que eles não nos vão remunerar. Obviamente que não, porque eles precisam de nós, eles não têm essa capacidade. E se calhar as instituições com quem nós colaboramos também não têm essa capacidade, porque são instituições de solidariedade, de beneficência, que vivem de doações, não é? E que nós sabemos o papel que estas organizações, estes grupos espíritas, estes grupos solidários, estas associações sociais, nós sabemos os esforços que fazem e o trabalho e a responsabilidade que os seus dirigentes têm para conseguir pôr este motor imenso de trabalho voluntário ao serviço da comunidade mais desfavorecida. E, portanto, a equação da remuneração não se coloca. Não é? Portanto, quando Emmanuel aqui nos fala em trabalho, que é a ascensão, é o trabalho no geral, é aquilo que nós doamos, daquilo que nós sabemos para o todo. Em algumas circunstâncias, esse trabalho é físico-material. Dentro deste físico-material, em algumas circunstâncias, ele é trabalho remunerado porque faz parte da nossa área profissional para a nossa própria sustentabilidade e para a sustentabilidade até dos grupos voluntários onde nós colaboramos.
Por outro lado, é trabalho espiritual ou trabalho de beneficência e que a equação remuneração não se coloca, mas que esta questão de ser ascensão se coloca fortemente, porque é escolha nossa trabalharmos e doarmos aquilo que nós temos em favor do todo. E, portanto, trabalho é ascensão. Dor é burilamento. Toda a dor. E esta talvez seja das lições mais difíceis que nós temos que interiorizar em nós, não é? É como é que nós intelectualmente nós sabemos que as provas que vivenciamos, seja no mundo, seja de forma espiritual, seja dor moral ou dor física, são burilamentos, são aprendizagens, são aperfeiçoamentos do nosso espírito e até do nosso corpo físico, não é? Que é o último a receber o expurgo do próprio espírito. As doenças aparecem no corpo físico como expurgo, como limpeza do nosso espírito, do nosso perispírito a seguir, assim em linhas gerais, porque nós temos muitos corpos, não é? Mas vamos ver corpo espiritual, limpa para o perispírito, e o perispírito limpa para o físico, e o físico cura, limpa a nível físico e limpa a nível espiritual. E quando nós limpamos a nível espiritual a dor que nos vem, moral ou física, nós estamos a entendê-la, nós estamos a perceber o processo, nós estamos a enquadrá-la em nós estamos a pensar o que é que esta dor me quer dizer. E aí sim, a dor é burilamento. Mas é muito difícil de integrar este conhecimento neste mundo, nesta vibração em que nós estamos a viver neste momento. E diz-nos Emmanuel, toda a adversidade avisa, todo o sofrimento instrui, todo o pranto lava, toda a dificuldade esclarece e toda a crise seleciona. E quando eu li, eu parei aqui em toda a crise seleciona. Se nós pensarmos na última crise, foi quase uma guerra biológica, não é? Que nós tivemos nestes últimos 2 anos, e começou por ser uma questão de saúde mundial, depois passou a crise económica, agora está em crise política e económica, enfim. E nós começamos a olhar para a crise com os olhos de ver e começamos a ver que está a selecionar muita coisa. Se nós olharmos para o mundo antes destes 2 últimos anos, não é? Nós vimos, ou 3, nós vimos um mundo que era completamente diferente. E agora vimos um mundo novo. Muitas máscaras caíram, muitas coisas que nos pareciam corretas hoje vimos que não são, muitos processos que pareciam certos hoje vimos que estão errados. E isto é a seleção maior de uma crise mundial que estamos a vivenciar exatamente para, mais uma vez, como aqui nos diz Emmanuel, selecionar o bem do mal. Como nos disse Jesus há 2023 anos, nós estamos a vivenciar a separação do trigo do joio. E foi preciso haver uma grande crise mundial para que isso acontecesse em termos mundiais. Mas se nós pusermos em termos pessoais e refletirmos em termos pessoais, nós vemos que sempre que temos uma crise, ela faz algum tipo de seleção. Seleciona os bons amigos daqueles que não são, seleciona as pessoas tóxicas daquelas que não são, seleciona os nossos pensamentos positivos daqueles que não são. Enfim, há uma seleção numa crise. Nós somos obrigados, por causa da crise, não é? Em nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas situações, em termos globais, como nós falamos, nós somos obrigados a repensar a maneira como estamos na vida, somos obrigados a repensar o que queremos, a repensar o que somos, a repensar para onde vamos. E esse repensar é seleção. E diz-nos Emmanuel, virtude solitária é pão na vitrine. E o pão da vitrine não tem qualquer utilidade a não ser mostrar-se, certo? Não alimenta ninguém.
Competência no palanque é usura na alma. Portanto, não há evolução da alma. Todos somos alunos na escola da vida e ninguém consegue aprender sem dar a lição. E até na aprendizagem há troca, porque todos temos muito que aprender e todos temos muito que ensinar, porque todos já sabemos muito. Sabemos as aprendizagens que fizemos nas diferentes áreas da vida por onde passamos, desta e de outras. Portanto, até a aprendizagem, nós, no mundo onde vivemos, estamos habituados a ver num patamar de ensino para o aluno não ao mesmo nível, não é? Nós vimos que não é verdade, que todos nós temos que aprender e todos nós temos que ensinar. Eu sou formadora de profissão também, e na nossa certificação de formadores nós aprendemos isto logo basicamente. A nossa maior riqueza enquanto formadores é aquilo que nós aprendemos com os nossos formandos. E aqui já há troca. Depois resta saber se todos conseguimos pôr isto em prática, mas o ensino desta máxima maior, que está corretíssima, está lá. E assim, queridos companheiros, nós estamos a terminar a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje, e eu peço a todos que assim o queiram, que fechemos os nossos olhos, que elevemos o nosso pensamento em gratidão e alegria, o pensamento positivo em energia de luz, para agradecermos ao nosso amado Mestre Jesus por todas as bênçãos de luz que derramou sobre todos nós, que vai derramar sobre todos aqueles que estudarem posteriormente estas leituras, e agradecer ao nosso Pai Celestial por toda a luz, por toda a paz, por todo o bem que derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, minerais, vegetais, animais e hominais que habitam o planeta Terra, que habitam fisicamente e que habitam espiritualmente as diferentes camadas espirituais da Terra. E que a tua luz, amado Pai Celestial, fique com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós chegamos ao fim. Convido a todos para estarem connosco amanhã, no estudo sobre o suicídio, que se realiza às 21 horas. E antes de nos irmos embora, eu convido a nossa amiga Suzy para, se quiser, fazer um comentário. Suzy, boa noite e bem-vinda. Boa noite, obrigada. Gostei. Não tenho muito a acrescentar, mas de facto nós temos que... Nós aprendemos uns com os outros. E a vida parte daí, né? A nossa evolução parte daí, né? Sozinhos não podemos aprender e podemos estar bem sozinhos um tempo, gostar do nosso silêncio, do nosso descanso, mas depois a pessoa sente falta da azáfama do dia a dia, de conviver, de facto, é isso. Obrigada, Suzy. Obrigada. Olha, uma noite descansada para ti. Obrigada, igualmente. Por terem estado. Obrigada. Ok, tá. Obrigada. Beijinho. E um beijinho muito grande e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Um beijinho grande para todos, uma noite abençoada e um santo domingo. Amanhã nos encontramos às 9 da noite. Até amanhã. Tchau. Deus, até amanhã. Até amanhã.